Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que se fazem aqui presentes no SEAG entre a memória e a atualidade. O trabalho faz parte da sessão coordenada 1, intitulado Ponto da Memória Missioneira e Museu das Missões, Discurso, Memória e suas versões. Tem como autora eu, Adriana da Silva Miller, atualmente graduando no curso de Texto Português e Espanhol da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo. Também faço parte do grupo de pesquisa Linguagem, Discurso e Subjetividade. E também sou bolsista FAPERGS do projeto de pesquisa Funcionamento Discursivo da História da Memória em torno do discurso nas missões. E como segunda autora e orientadora, a professora doutora Carolina Malmo Schneider, que atualmente é professora adjunta do curso de Português e Espanhol da Universidade Federal da Fronteira Sul. A presente pesquisa está vinculada ao projeto Funcionamento Discursivo da História e da Memória em torno do discurso nas missões do RS, qual busca uma reflexão em torno de questões que perpassam a história e a memória da região das missões do Rio Grande do Sul, tomando por base a observação de diferentes materialidades discursivas. Buscamos realizar inicialmente um estudo sobre o discurso do e no Museu das Missões, um importante museu localizado no município de São Miguel das Missões. Para realizarmos essa reflexão, mobilizamos juntamente com o Museu das Missões um outro museu, situado no mesmo município, intitulado Ponto da Memória Missioneira, o qual se constitui como espaço de memória remanescente da chamada redução jesuítica dos Guaranis. Como objetivo, observar a maneira como os discursos do e no Museu das Missões são determinados históricos e ideologicamente, produzindo efeitos de sentido em torno da língua, da memória e da história que estão ali preservadas e guardadas. Como metodologia, o desenvolvimento dessa pesquisa está embasado nos pressupostos teóricos metodológicos das histórias, das ideias linguísticas e articulação com a análise do discurso franco-brasileiro. Como resultado da discussão, o museu é um resgate da memória e da história que põe em jogo, abre aspas, um enredo, um relato, uma narrativa, um espaço discursivo no qual muitas posições sujeitam encontros de confluência, fecha aspas, Romão 2011, página 65. Nessa pesquisa, nosso interesse recai sobre a narratividade que se faz presente no funcionamento discursivo do Museu Ponto da Memória Missioneira e do Museu das Missões. O Museu das Missões é um importante museu que faz parte do Instituto Brasileiro de Museus, sendo localizado dentro do sítio São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões. Seu acervo museológico institucional é constituído por peças elaboradas alojadas no período histórico Sete Povos das Missões Orientais, composto por uma rica coleção de esculturas missioneiras e madeiras policromadas dos séculos XVII e XVIII, sendo conhecido como arte sacra missional, manifestações da arte indígena colonial. Nele também encontra-se uma das maiores coleções públicas de imagens missioneiras de madeira policromada dos séculos XVII e XVIII do Mercosul. O Museu das Missões, por ser um dispositivo do governo brasileiro, é entendido enquanto um aparelho ideológico do Estado, AIE, e seu arquivo produz uma memória institucionalizada. Sobre o que guarda para outros ceros AIEs, abre aspas, funciona de modo massivamente prevalente pela ideologia, fecha aspas, 1980, página 47, o qual determina os sujeitos e dizeres. No caso do Museu das Missões, observa que o indígena não fala, são falados, abre aspas, seu dizer está predeterminado pela posição do colonizador, fecha aspas, Orlândia, 2008, página 60. Além disso, esses aparelhos utilizam o discurso predominantemente de poder para perpetuar determinada versão dessa história, isto é, sendo constituído pela ideologia dominante da época, no caso do Museu das Missões, com artefatos que remetiam à Igreja Católica a partir das esculturas, a qual não fazia parte da cultura dos indígenas. Por sua vez, o Museu Ponto da Memória Missioneira traz uma nova narratividade para nós, abre aspas, vai pôr em movimento a rachadura que lhe permitiu surgir, sendo fundada em outro momento sócio-histórico, manifestando efeitos de deconstrução e recomposição, fecha aspas, Romão, 2011, página 70. Abrindo para novas versões, colocando na história o que é posto incidência no espaço institucional do Museu das Missões. Esse museu constitui-se por meio de iniciativas particulares. Segundo o Viva 2013, ele busca narrar e expor as próprias memórias dos patrimônios culturais e missões miguelinos, por terem sido excluídos das decisões de patrimônios anteriormente, constitui-se como um museu que abre para outras versões da história, trazendo um outro olhar sobre aspectos da cultura indígena e guardando elementos arquitetônicos que remontam ao chamado 30 Povos das Missões, séculos XVII e XVIII, artefatos e instrumentos utilizados pelos imigrantes nesses territórios nos séculos XIX e XX, além de guardar bens materiais da cultura indígena, especialmente da Bebia Guarani, como o tatarandê, o altar do fogo, e também a OF, que é a casa de reza, onde se realiza o benzimento, nomeado como o ritual da erva mate,
práticas que eram realizadas pelos nativos e foram ficando para trás devido à chegada dos imigrantes, abarcando que não tem espaço no Museu das Missões. Esses artefatos funcionam como discursos que possibilitam compreender uma outra relação com a história e com a memória daquela circulação no Museu das Missões sobre o indígena. É interessante observar, a partir do nosso olhar visitante e observador, que se encontra no Museu das Missões uma versão da perspectiva do colonizador sobre o povoamento das missões, em oposição ao Museu Ponto da Memória Missioneira, que traz mais uma versão da história, guardando, abre aspas, objetos que fazem referência à imigração europeia. O acervo contempla bens materiais da cultura Mivia-Guarani, como instrumentos musicais, tecido em cerâmicas, artefatos em rochas, entre outros, fecha aspas. Vivian 2013, página 45, e também objetos que fazem referência a grupos africanos que foram escravizados e viveram na região missioneira. Está exposto nesse mesmo local apetrechos utilizados na vida campeira por membros de CTGs, que categoriza como pertencente da cultura tradicionalista. Podemos concluir que os discursos do e no museus aqui mencionados repetem o passado, silêncios e a existência andam lado a lado. Nem tudo está dito ou presente. O museu, para nós, é um lugar exclusivo em que alguns sujeitos ocupam a posição de produzir ali, abre aspas, o que pode e deve ser dito. Peixe, 1975, página 72. Ou silenciado, sendo o Museu das Missões constituído por uma memória institucionalizada, que traz consigo a ideologia dominante da época em que o indígena não fala, apenas aparecem alguns traços das esculturas dos santos que produziu. E no Museu Ponto da Memória Missioneira, a narratividade sobre a cultura dos indígenas tem um e outro espaço, sendo posta à mostra a partir dos artefatos culturais que guarda. Assim, observamos que cada espaço produz uma narratividade sobre os fatos da história de modo diferente, vinculados às questões de produção dos discursos da época de sua constituição. Logo, as versões da história dependem de quem conta e de que lugar ela é contada, sendo sempre passível de interpretação. Aqui estão as nossas referências utilizadas nos trabalhos, e muito obrigada pela atenção.